Uma das maiores dificuldades de uma noiva, a lista de convidados. Se você não está conseguindo fazer a sua lista por aí, não sabe nem por onde começar, ou está com uma lista enorme e precisa reduzir ela, hoje eu vou te trazer orientações valiosas de como fazer a sua lista de convidados. Hey noivas, como vocês estão? Seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou a Thay, sou assessora de casamento, e aqui eu trago conteúdos para você poder planejar o seu desde o sonho até a realidade e sem surtar no processo. Então, se você tá noiva, já se inscreve no canal, porque tem muitos conteúdos por aqui. Primeira coisa sobre lista de convidados. Eu queria te dizer que eu sei que não é fácil. Quando eu estava planejando o meu casamento, essa foi uma das maiores dificuldades que a gente teve, porque a gente tem família muito grande, muitos amigos, e as pessoas realmente queriam ir ao casamento. Não é aquela família que nunca aparece, é uma família que quando é chamada para uma festa faz questão de comparecer. Então a nossa lista de convidados foi uma das maiores dificuldades, e aqui vai algumas coisas que eu aprendi sobre lista de convidados, e depois de conversar com muitas noivas também, eu entendi como você fazer a sua lista sem precisar ser um enorme estresse. Sobre lista de convidado, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma lista inicial. Essa lista é um rascunho, então você não precisa perder muitas e muitas horas pensando sobre essa lista, nem já debatendo vários nomes. Coloca todos esses nomes na lista para a gente entender qual é a situação inicial de vocês. Depois que você fizer essa lista, a gente começa a ter uma ideia de como que vai ser esse casamento. Mas uma coisa muito importante é você entender que nunca vai todo mundo. Sempre vai ter falta e por algum motivo a pessoa pode não comparecer ao casamento. Então a gente também precisa ter uma margem considerando isso. Essa lista inicial é importante para quando você começar a orçar com os fornecedores, você ter um número de convidados. Essa é uma das primeiras coisas que vão te perguntar. Então você precisa saber mais ou menos quantas pessoas vão ter nesse casamento. Mas na hora de dar o número para o fornecedor, você não vai dar o número da lista total, porque a gente tem que pensar naquela margem. Então, se por exemplo a sua lista tiver 250, 280 convidados, na hora de começar a orçar, orce para 200. Só para você ter uma noção dos orçamentos também de fornecedores. Tem uma coisa que eu preciso te alertar. Quanto mais convidados você tiver no seu casamento, mais caro ele vai ser. Porque a maioria dos fornecedores cobra por convidado. Então, quanto mais convidados você tiver, mais caro aquele casamento vai ser. Muitas vezes, o mesmo casamento, se fosse para menos pessoas, seria muito mais em conta. Então, na hora de você fazer a sua lista de convidados, você também tem que levar isso em consideração. Uma pergunta a se fazer é: a gente prefere ter mais pessoas e uma experiência reduzida, ou a gente prefere ter uma super experiência para menos pessoas? Depois que você tem um número de convidados para começar a pedir propostas para fornecedores, presta atenção nisso que eu vou te falar. Depois que você fez a lista inicial e vai começar a orçar os fornecedores, a sua lista, esquece ela. Esquece. É isso mesmo. Finge que ela não existe e que está tudo certo sobre lista de convidado. Por que eu te falo isso? Na minha experiência, quando eu fui fazer a minha lista tinha 350 pessoas e eu ia fazer um casamento para 200 pessoas. Ou seja, essa conta não fecha. Só que no início, quando você está começando a planejar o seu casamento, ainda vai acontecer muita coisa durante o processo. Às vezes a gente fica noiva 2 anos, 1 ano e meio, então muitas coisas vão mudar. Pessoas podem sair da sua vida, pessoas inclusive podem entrar na sua vida. Então ficar preocupado com a lista de convidado muito no início não vale a pena. Durante o processo de planejar um casamento, você vai aprender muito sobre as pessoas. Escuta isso que eu estou te falando. Todos os noivos chegam a essa conclusão no final. É um processo que começa a te revelar quem realmente importa e quem talvez não importe tanto assim. Quem é aquele amigo que você pode contar para a vida e aquele outro que é legal quando você encontra num restaurante, de repente, bate aquele papo casual, mas que não é tão próximo assim quanto você achava. O processo do casamento, ele muda muito os relacionamentos. O seu relacionamento com seus pais,
o seu relacionamento com o seu noivo muda também e as suas amizades também mudam. Quando você começa a fazer eventos do casamento e você começa a ver que as pessoas não estão tão engajadas assim, de repente uma pessoa que você achou que ia estar super presente na sua vida, do nada some. Isso acontece, eu conversei com muitas noivas e muitas passaram por essa experiência. Então você ficar muito preocupada com a lista de casamento logo no início, você vai estar só perdendo tempo, porque pode ser que durante o processo as amizades mudam e a lista muda junto. Então depois que a gente tem um rascunho inicial e a gente já tem um número de convidados em média para começar a pedir proposta para os fornecedores, esquece a lista e não fala mais sobre ela. Então depois que você tem um rascunho da lista inicial e um número para começar a pedir propostas, não fique insistindo em ficar falando sobre isso, nem com seu noivo, nem com seus pais ou sogros. O que muitas vezes acontece é a gente ficar trazendo esse assunto em várias situações e pode gerar discussões. Então, quando de repente um amigo do seu noivo não convida vocês para o aniversário, você vai lá no seu noivo e fala: tá vendo? Fulano não liga tanto pra gente, e a gente preocupado em chamar a pessoa para o casamento. Então, quando essas situações começam a acontecer, vai gerar discussões e brigas, vai ser desgastante. Então, não vale a pena você ficar debatendo muito a lista logo no início. Esqueça a lista. Quando que a gente vai voltar a pensar na lista de convidados? Você só vai voltar a revisitar essa lista mais ou menos uns 8 meses antes do casamento. Por quê? Porque 6 meses antes a gente envia o Save the Date. O Save the Date normalmente é um convite digital que a gente envia para as pessoas, muitas vezes pelo WhatsApp, para a pessoa já guardar a data, para ela não marcar uma festa, não marcar uma viagem e já saber que aquele evento está vindo. Depois ela vai receber o convite oficial, o físico muitas vezes, algumas noivas fazem o digital, mas o Save the Date a gente normalmente envia 6 meses antes. Então 8 meses antes é legal que vocês sentem, olhem de novo toda a lista e aí sim comece a debater quem que vai ser chamado e quem que vai ser cortado. Se mesmo assim a sua lista está grande, aquelas pessoas que eu sei que estão na sua lista, mais por uma questão de educação, não envia o Save the Date. Envia para quem você tem certeza, aquela pessoa que é inegociável para vocês dois. As pessoas que poderiam talvez sofrer um corte de lista, ou que você está chamando por educação, não envia o Save the Date, para que vocês tenham a chance ainda de rever essa lista. E mais uma vez, depois que parou ali nos 6 meses para revisitar a lista, depois disso, esquece a lista de novo. Não pensa mais sobre isso, não fala mais sobre isso, deixa o tempo passar e a gente vai voltar a ver a lista quando você precisar definir os nomes do convite. Normalmente isso acontece ali com 5 meses antes, que é quando a gráfica ou quando o ateliê que você está fazendo o convite precisa normalmente de detalhes finais. Eu te recomendo a você entregar o seu convite 3 meses antes do casamento. Por quê? Primeiro, porque entregar convite dá mais trabalho do que parece. Quando você começa a ter que ir na casa das pessoas para entregar, você vai perceber que isso demanda muito mais tempo do que você estava imaginando. Então, quando você começa com 3 meses, você vai ver que você vai levar um tempo até o convite chegar na mão de todos. Outro ponto importante é para as pessoas poderem se programar, não marcar nada e ter aquele convite ali oficial. E mais um ponto é sobre o RSVP, a confirmação de presença. Para você conseguir fazer a confirmação um pouco antes do casamento e ter a chance ainda de talvez chamar mais algumas pessoas, caso algumas pessoas digam que não possam comparecer, você precisa ter antecedência. Então comece a entregar os seus convites com 3 meses antes e deixe o RSVP para 3 semanas antes do casamento. Essa será a data final. Assim você ainda tem a chance de convidar mais algumas pessoas, caso o convidado já te confirme que não vão poder comparecer. Então verifique com a gráfica ou o ateliê que está fazendo o seu convite quando que eles precisam de uma lista final. Aí sim, nesse dia vocês vão precisar sentar e tomar uma decisão final dos convidados. Eu sei que cortar pessoas da lista é muito difícil. Elas estão na lista por algum motivo. Talvez você tenha um carinho muito grande por aquela pessoa, talvez você adoraria chamar todo mundo, só que pelo orçamento às vezes não dá. E você vai precisar de alguns critérios para poder cortar pessoas da lista.
Aqui vão alguns critérios caso você precise fazer corte na lista de convidados. O primeiro deles é acompanhante. Você não necessariamente precisa dar um convite a mais para todo convidado seu. No meu casamento, por exemplo, eu defini que as pessoas que namoravam, eu só ia convidar o namorado ou a namorada se eu tivesse uma relação pessoal com aquela pessoa. Então, se eu fosse amiga do namorado ou da namorada, ela entrava na lista. Se é uma pessoa que a gente nem conhece, mal teve contato ou é um namoro que acabou de começar, a gente não convidou. A segunda forma é garantir que o seu convidado entenda que o convite não é transferível. Afinal, convite não é ingresso. Mas sempre tem alguém que vai tentar te pedir para trocar o convite. Então, de repente, um irmão não pode ir e ele quer levar um amigo ou uma namorada. Para você evitar de ter várias pessoas te procurando para isso, tem algumas formas da gente fazer. Uma delas é você ter não só o convite individual, mas colocar o nome da pessoa no convite individual. Assim ela entende quem está sendo convidado. Uma outra forma que eu uso para as minhas noivas é uma plataforma onde a gente cadastra todos os convites do casamento com os nomes. E quando a pessoa vai confirmar a presença, não aparece para ela confirmar quem ela quiser ou quantidade de convidados. Ela coloca o nome do convite e aí vai aparecer dentro daquele convite os nomes dos convidados e daqueles nomes ela consegue só dizer sim ou não. Ela não consegue editar o convite. Assim já dá uma dica também que esse convite não é transferível. Mesmo assim, vão ter pessoas que vão te ligar, te mandar mensagem querendo trocar o convite. E aí é muito importante que você e o seu noivo ou a sua noiva já definam antes qual vai ser a regra que vocês vão assumir. Se vocês estão dispostos a deixar a pessoa trocar, se vocês vão avaliar a cada caso ou se vocês já vão definir que não tem como. E como comunicar isso para a pessoa? É simples, é só você falar: olha, eu entendo muito que você queira levar essa pessoa. A gente adoraria poder receber. O problema é que a nossa lista está muito apertada. A gente realmente está chamando as pessoas mais próximas da gente para poder comemorar esse dia conosco. Eu tenho certeza que você vai me entender. Se a pessoa ficar chateada e resolver não ir, não se incomode com isso. Afinal, é um convite. A pessoa pode dizer sim e ela pode dizer não. Eu sei que essa parte de cortar pessoas da lista não é fácil, mas ela muitas vezes precisa ser feita. Então é importante que vocês conversem bastante, tentem adotar alguns critérios, apliquem os critérios para os dois lados e tentem ver a melhor forma de fazer essa lista. Mas o maior conselho que eu te dou é não ficar tão preocupada com a lista meses e meses antes do casamento, porque conforme o tempo vai passando, confie em mim, essa lista vai mudar. E se você quiser ter mais orientações sobre lista de convidados e também uma planilha para você organizar toda a sua lista, dá uma olhada no meu guia de noivas. Ele é um guia completo, desde o noivado até o grande dia do casamento. Eu vou em cada categoria te explicando tudo sobre aquele assunto. São vídeos gravados e funciona quase como uma assessoria express. Nele você vai entender como tomar as melhores decisões para o seu casamento sem se arrepender de nada. Vou deixar o link dele aqui embaixo para você ver. Espero que esse vídeo tenha te ajudado do lado daí. Comenta aqui embaixo para mim quantas pessoas mais ou menos tem na sua lista para eu poder entender o seu cenário e a gente continuar conversando sobre isso. Quero também te convidar para o Bright Sessions. A gente tem live aqui no YouTube toda terça-feira às 8 horas. Então eu tenho esse encontro marcado com você e a cada semana eu trago um assunto diferente para a gente poder conversar. Respondo dúvidas de vocês e a gente conversa bastante. Então toda terça às 8 horas eu tenho um encontro marcado com você aqui no YouTube. Por hoje é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!